Mulher brilhante, muito boa noite. Enfim, cheguei aqui depois de um dia corrido para ter uma reflexão com você. E no final dessa reflexão, eu quero propor um exercício que vai te ajudar e muito a ter a autoconfiança que você precisa para falar com o público, para falar em lives, para falar em stories, em reels, mostrando o seu rostinho e falando com o seu público com mais segurança. E tem um detalhe, essa dica que eu tô dando aqui para vocês, ela é exclusiva para vocês. Porque lá no curso que eu tô fazendo, eu não vou ter tempo de falar sobre isso com essas pessoas, do jeito que eu vou falar aqui com vocês. E ainda mais detalhado, porque a continuação desse exercício que eu vou passar para vocês vai estar lá na oficina do dia 28 de abril, onde eu vou falar para vocês com mais detalhes sobre dicas e técnicas para ajudar você a destravar o medo e a timidez de falar diante de câmeras. Vocês vão sair de lá com o material pronto e prontas para gravar. Vocês não têm noção, minha gente. Vamos conversar um pouco? Então vamos lá. É o seguinte, você é a pessoa que mais convive com você. Então, o que é muito normal para você, muito provavelmente não é normal para outras pessoas que te acompanham. Antigamente, quando nós vivíamos mais à mercê de um lazer através das telas da TV, nós buscávamos a perfeição, né? Pessoas bonitas, bem arrumadas, pele lisa, mesmo porque naquela época não tinha tanta definição assim, você não conseguia ver tantos os defeitos dos rostos das pessoas. E vidas perfeitas, né? Porque a gente não tinha tanto acesso como nós temos hoje através das redes sociais, a vida dos famosos para ver que eles têm vidas normais, humanas, eles choram, eles riem. Vejam só Samara Filippo, que chorou e que falou da filha, né, com o peso que ela falou, que ela ama as filhas, mas não ama o ofício maternidade. E outro dia ela estava chorando porque as filhas foram morar com os pais. É só um exemplo, tá, gente? Eu não vi essa história a fundo, mas eu achei interessante citar, sem me posicionar contra ou a favor, é só para porque isso foi uma coisa mais latente para mim, porque eu sou mãe. Pois bem, principalmente depois da pandemia, se você for observar bem, as pessoas querem mais a imperfeição mesmo. Elas querem proximidade, elas querem conexão. Foi muito tempo de afastamento social. O que mais a gente quer agora é ver as pessoas, gente como a gente, né? A gente tem o desejo de ter aquela pessoa que você vê na tela mais próximo. E aí, o que a gente pode fazer para gerar essa sensação de proximidade com o nosso povo, com o povo que a gente quer que compre da gente? É contando a nossa história para essas pessoas em rede social. Lidiane, eu vou contar a minha história para essas pessoas. Vai, mas não é assim você contar tudo. Você vai contar o que faz sentido, o que conecta você com o seu público e o que conecta você com o seu produto. Dito isso, por que você vai fazer isso também? Porque passa a ter, lembra da tal da coerência que gera confiança? Então, quando você conta para as pessoas a sua história, uma história que conecta através dos aprendizados, você ao seu produto e ao público, isso gera mais confiança nas pessoas. Isso faz as pessoas se identificarem, se aproximarem de você por afinidade e a serem suas fãs por entenderem e por concordarem com você, com o seu posicionamento. Tá fazendo sentido para vocês? Eu vou gravar um áudio explicando para vocês como que é o exercício que vocês vão fazer de hoje para amanhã, tá bom? E qual que é o exercício que eu vou passar para você agora, que eu não vou falar na live e não vou falar
com o pessoal do curso que eu tô fazendo lá no meu serviço. É o seguinte, você vai pegar uma folha de papel, uma régua e vai desenhar uma linha. Você vai fazer uma reta. E nessa reta, da esquerda para a direita, você vai colocar pontos marcantes da sua vida. Preste atenção. Do lado extremo esquerdo é quando você nasce, no início da reta. Do lado extremo direito é a idade que você tem hoje. Ou seja, vai ser do início da sua vida até o momento presente. Você vai colocar só momentos bons? Não. Vai colocar só momentos ruins? Não. Você vai pensar, vai revisar a sua vida, vai colocar momentos bons e momentos ruins. Sugiro que você separe a parte de baixo da sua reta para você colocar momentos ruins e a parte de cima para você colocar momentos bons, tá? E aí você vai arrumando do jeito que for possível para você colocar essas informações. E com base nisso, você vai também não só colocar os momentos, como também você vai colocar os aprendizados que você colheu nesses momentos. Beleza? Depois disso, você vai observar esses pontos e ver quais são os pontos que te conectam com a sua audiência em rede social. Quais foram os caminhos que você percorreu para chegar até a rede social que você vai fazer lives, stories, enfim, tudo que você vai fazer lá. Porque não foi de repente, né, gente? Você, mulher brilhante, você não caiu de paraquedas lá na rede social. Teve um caminhar para você chegar nesse lugar. Do mesmo jeito que teve um caminhar para você chegar até o ponto em que hoje você vende o produto ou o serviço que você vende hoje. Então você vai percorrer essa reta procurando pontos que te liguem à sua audiência e procurar nessa reta pontos que te liguem ao produto e serviço que você vende, certo? E aí você vai contar essas histórias, você vai procurar formas de contar essas histórias para o seu público quando você estiver fazendo lives, quando você estiver fazendo stories. Você precisa ter aí mais ou menos uns 3 tamanhos de história para contar. A história resumidíssima, que caiba em 1 minuto no story gravado, uma história que dê para você contar em mais ou menos 5 minutos e uma história que dê para você contar em mais ou menos 15 minutos. Porque essas histórias vão perpassar por todas as lives que você for contar, que você for fazer. Lives, stories, vira e mexe você vai contando, porque isso precisa massificar na cabeça da sua audiência, tá? Ah, mas não vai ficar chato, repetitivo? Não fica chato. A partir de hoje, vocês vão perceber, vocês vão começar a perceber que as pessoas que vocês seguem, as pessoas que são grandes, elas repetem histórias o tempo todo, tá? Vocês vão começar a perceber. Eu quero não só que vocês percebam, como vocês comentem aqui embaixo para mim se isso não acontece de fato. Porque eu quero saber, eu sigo fulano e realmente ele sempre repete, ele, ela sempre repete tal e tal e tal história, para que vocês possam perceber que não fica repetitivo, que vocês gostam de ouvir, que vocês gostam de saber com antecedência o que a pessoa vai falar, porque você já conhece a história. Isso vai acontecer com a sua audiência também. A sua audiência já segue desse jeito outras pessoas, por que não seguir você também? E qual que é o exercício que eu vou passar para você agora, que eu não vou falar na live e não vou falar com o pessoal do curso que eu tô fazendo lá, lá no meu serviço. É o seguinte, você vai pegar uma folha de papel, uma régua e vai desenhar uma linha. Você vai fazer uma reta. E nessa reta, da esquerda para a direita, você vai colocar pontos marcantes da sua vida.
Preste atenção. Do lado extremo esquerdo é quando você nasce, no início da reta. Do lado extremo direito é a idade que você tem hoje. Ou seja, vai ser do início da sua vida até o momento presente. Você vai colocar só momentos bons? Não. Vai colocar só momentos ruins? Não. Você vai pensar, vai revisar a sua vida, vai colocar momentos bons e momentos ruins. Sugiro que você separe a parte de baixo da sua reta para você colocar momentos ruins e a parte de cima para você colocar momentos bons, tá? E aí você vai arrumando do jeito que for possível para você colocar essas informações. E com base nisso, você vai também não só colocar os momentos, como também você vai colocar os aprendizados que você colheu nesses momentos. Beleza? Depois disso, você vai observar esses pontos e ver quais são os pontos que te conectam com a sua audiência em rede social. Quais foram os caminhos que você percorreu para chegar até a rede social que você vai fazer lives, stories, enfim, tudo que você vai fazer lá. Porque não foi de repente, né, gente? Você, mulher brilhante, você não caiu de paraquedas lá na rede social. Teve um caminhar para você chegar nesse lugar. Do mesmo jeito que teve um caminhar para você chegar até o ponto em que hoje você vende o produto ou serviço que você vende hoje. Então você vai percorrer essa reta procurando pontos que te liguem à sua audiência e procurar nessa reta pontos que te liguem ao produto e serviço que você vende, certo? E aí você vai contar essas histórias, você vai procurar formas de contar essas histórias para o seu público quando você estiver fazendo lives, quando você estiver fazendo stories. Você precisa ter aí mais ou menos uns 3 tamanhos de história para contar. A história resumidíssima, que caiba em 1 minuto num story gravado, uma história que dê para você contar em mais ou menos 5 minutos e uma história que dê para você contar em mais ou menos 15 minutos. Porque essas histórias vão perpassar por todas as lives que você for contar, que você for fazer. Lives, stories, vira e mexe você vai contando, porque isso precisa massificar na cabeça da sua audiência, tá? Ah, mas não vai ficar chato, repetitivo? Não fica chato. A partir de hoje, vocês vão perceber, vocês vão começar a perceber que as pessoas que vocês seguem, as pessoas que são grandes, elas repetem histórias o tempo todo, tá? Vocês vão começar a perceber. Eu quero não só que vocês percebam, como vocês comentem aqui embaixo para mim se isso não acontece de fato. Porque eu quero saber, eu sigo fulano e realmente ele sempre repete, ele, ela sempre repete tal e tal e tal história, para que vocês possam perceber que não fica repetitivo, que vocês gostam de ouvir, que vocês gostam de saber com antecedência o que a pessoa vai falar, porque você já conhece a história. Isso vai acontecer com a sua audiência também. A sua audiência já segue desse jeito outras pessoas, por que não seguir você também? Se esse áudio fez sentido para você, eu peço que você curta e compartilhe. E se você quiser também vencer a timidez, entre para o nosso grupo Cresça e Apareça. O link se encontra na descrição.